E aí, meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre vieses do comportamento. Se você acha que você é uma pessoa racional, hoje eu vou te mostrar que você não é tanto assim, tá bom? Mas eu vou te ajudar a pensar em possibilidades de tomar decisões mais racionais, certo? Então vamos lá comigo. Beleza, galera. Então, para falar sobre decisões racionais ou não, vamos primeiro aqui determinar o que nós entendemos como decisão. E para isso, eu vou levar em consideração o que a economia entende como decisão, que é o quê? É quando eu tomo uma ação, uma resposta sobre alguma coisa que leve em consideração todas as alternativas que me estão disponíveis, certo? Por que eu estou usando a definição de decisão através da economia? Porque eu quero falar dos vieses comportamentais, dos atalhos mentais que foram propostos pelo Daniel Kahneman, que inclusive ganhou um prêmio Nobel de Economia em 2002 por conta desses estudos envolvendo a nossa limitação do que se trata da razão nos nossos comportamentos. E o que Daniel propôs no seu estudo? Basicamente, que quando nós tomamos a decisão, por mais que a gente entende que a decisão foi tomada através da razão, a gente foi levado ali por várias coisas que nos deixaram mais tendenciosos de se comportar. Hoje eu vou falar com vocês sobre 3 vieses de comportamento, que ele chamou de heurísticas, ou seja, 3 tendências de se comportar. Será que eu me comporto da forma que eu me comporto? Será que as decisões que eu tomo, elas são com base no que eu estou disponível ali do meu conhecimento? Ou eu fui induzido ali por conta de como estavam as informações disponíveis para mim? Vale lembrar também, galera, que esses vieses, esses atalhos mentais, essas respostas rápidas que não são através da razão, elas não são necessariamente ruins. Quando a gente olha para nossa história evolutiva, era muito importante que os nossos antepassados tomassem decisões rápidas, e para isso não daria para você calcular e prever quais eram as probabilidades de dar certo ou errado. A ação tinha que ser tomada para que eles permanecessem vivos. E a gente segue fazendo isso até hoje. Então, esses vieses, eles são muito bons, porque eles nos ajudam a ter respostas rápidas, mas eles podem fazer com que a gente cometa erros. E você vai entender melhor o porquê disso. Então vamos para o primeiro viés, heurística de disponibilidade. O que é isso? Basicamente nós tendemos a acreditar que uma coisa é mais provável de acontecer porque simplesmente ela está mais disponível para nós. Um bom exemplo para isso é que as pessoas têm muito mais medo de andar de avião do que andar de carro, quando na verdade, se você pegar a questão estatística, as pessoas morrem muito mais de carro do que de avião. E outra, o avião é um meio de se locomover muito mais seguro do que carro. Você está suscetível a muito mais coisas de acontecerem quando você está dirigindo do que quando você está lá dentro do avião. Mas a gente tem medo de avião. Muitas pessoas têm fobia de viajar de avião porque simplesmente viram no jornal que andar de avião é perigoso. Quando um carro bate na rua, ninguém vai fazer, ou pelo menos dependendo do acidente, não vai virar notícia. Agora, quando um avião cai, aquilo vira documentário, aquilo vira uma série, aquilo vira um monte de coisa e aquilo toma uma proporção que faz a gente acreditar que é mais provável de acontecer do que de fato é. E isso não funciona somente para questões de medo na hora de decidir algo, não. Vamos pensar num médico. O médico se especializou em determinado tipo de especialização. Se ele estudou determinado assunto mais do que outros, é muito provável que o viés de disponibilidade faça ele dar mais diagnósticos daquilo que ele estudou do que daquilo que ele nunca estudou. Ele vai conseguir encontrar no paciente, talvez, algumas informações que contribuem para que ele pense que aquele é o diagnóstico, quando na verdade pode ser vários outros que ele, por falta de conhecimento, acabou não pensando sobre o caso. 2. Heurística de representatividade. Primeiro, eu quero que vocês olhem para essa garota aqui do meu lado. E agora, olhe para esse tiozinho aqui do meu lado. Se eu te perguntar assim, qual deles é o economista? Muito provável que você vai pensar que é esse rapaz aqui que está bem vestido, enfim. Quando, na verdade, é ela que é a economista, se formou em Harvard.
O que acontece, galera, não tô aqui falando que você é preconceituoso ou não. O fato é, ele parece mais com a ideia que a gente tem de economista do que ela. Esses vieses, eles acontecem o tempo todo e eles são fruto, inclusive, de talvez racismo e quando a gente coloca as pessoas em caixinhas que elas não deveriam necessariamente estar. Ah, esse aqui é o esquerdista, esse aqui é o otaku. Esse aqui é o de direita, esse aqui, sei lá. A gente vai colocando as pessoas em caixinhas, pessoas ou situações. E isso é normal. Esse é um viés que nós fazemos. Nós temos muito a tendência de colocar padrões nas situações. E esses padrões podem ser muito bons, porque a gente vai olhar uma situação e já entender de cara do que se trata, ou eles podem nos levar ao engano, como no caso desse exemplo que eu dei para vocês. Inclusive, essa semana uma amiga contou uma história que é muito curiosa. Ela disse que quando ainda era criança, ela foi num velório e o cara estava lá de terno. Ela imaginou, olha a associação que curiosa, ela imaginou que as pessoas morriam vestidos de noivo e noiva. Então ela não tinha ido ainda num segundo velório, mas ela já pensou assim, eu acho que quando uma mulher morre, ela vai vestida de noiva pro enterro. Olha que curioso, a todo momento nós estamos buscando por padrão para conseguir entender o mundo. E isso, volto a dizer, é muito bom. Mas quando você age sob controle apenas desses vieses, desse atalho mental, dessa resposta rápida, você corre o risco de julgar mal as pessoas ou as situações. Terceiro viés, ancoragem. Essa é um pouco mais famosa e talvez você já até conheça. Você pode chamar de ancoragem ou de ajustamento. Para explicar essa, eu quero te mostrar aqui o Chaves e te perguntar uma coisa. Chaves, a série do Chaves, teve mais de 500 episódios? Quantos episódios você acha que teve essa série? Agora eu quero te perguntar uma outra coisa. Friends. Friends teve menos que 1000 episódios? Quantos episódios você acha que Friends teve? Anota aí e dá uma pausa se quiser. Bom, agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Qual dessas séries teve mais episódios? Chaves ou Friends? Bom, muito provavelmente, induzido pela pergunta que eu te fiz, você vai responder que foi Friends. Claro, se você for aficionado em uma das duas e sabe de cor quais são os episódios, você vai responder a correta. Mas, se você deu só meros chutes, você foi muito levado pela forma com que eu respondi. A forma com que eu perguntei, né? A forma com que eu pergunto uma questão, o jeito com que eu formulo a pergunta pode induzir você a responder mais ou menos episódios. Eu fiz a pergunta do Chaves levando em consideração 500. Ou seja, você poderia chutar ali em torno de 600 a 300, muito próximo do número que eu propus. Da mesma forma, Friends, você pode ter chutado ali entre 1900 ou até mais. O fato é, galera, Chaves tem muito mais episódios do que Friends. Chaves tem uma colinha aqui, 312 episódios e Friends teve 236. Só que o jeito com que eu formulei a pergunta deu a entender que Friends tinha mais. Aí você vai pensar, você tá me enganando, Wallace? Não, eu não falei que eles teriam ali, você não precisava se levar em consideração os números que eu dei. Simplesmente eu propus a pergunta e como você não sabia de nada, você instintivamente levou em consideração os números que eu te dei. Ou seja, quando a gente não sabe de muita informação, a maneira com que a pergunta é proposta nos induz a fazer algo próximo do que foi proposto. Tem noção do quanto é perigoso isso? Ou seja, o jeito com que eu formulo as coisas, com que eu pergunto, com que eu proponho, pode fazer você ter uma resposta A ou B. E isso você vai ver nos mercados, quando, por exemplo, está lá a embalagem econômica. Você vê embalagem econômica e você não calcula se aquilo de fato é econômica, porque tá, sei lá, 4, 5 reais mais caro do que a clássica comum. Você talvez nem faça essa questão e às vezes a econômica nem vale tanto a pena. Mas só de estar lá econômica você entende que é melhor. Você é levado em consideração não através da sua razão. Você é induzido pelo que foi proposto ali nos números. E isso acontece muito na internet também. As pessoas falam, meu curso estava a 3.000 reais e agora está só 300. Ou seja, a pessoa ancorou um valor, ela mostrou para você o que é caro e aí depois ela jogou um valor lá embaixo para você pagar os 300 reais achando que você está fazendo
o melhor negócio do mundo. E claro, você pode estar fazendo o mesmo, né? Não vejo nada de errado com isso. Mas o fato é, ela jogou sua expectativa lá em cima, ela ancorou, ela puxou a sua noção de caro e barato e fez você pagar um valor com uma sensação diferente do que seria talvez ela falando que estava de 400 e foi para 300, entende? Então, esses vieses estão a todo momento e assim, o que eu tô falando para vocês não é que vocês vão conseguir ficar imunes aos vieses. No final das contas, a gente vai acabar tendo respostas rápidas e tomando algumas decisões que não são baseadas na razão, mas o que está ali disposto a nós. O fato é, agora que você sabe desses vieses, e claro, tem vários outros, você pode responder melhor a eles. E como responde melhor a um viés? Primeiro, galera, decisões que são banais na nossa vida, a gente acaba tomando de forma rápida. Agora, decisões que talvez vão trazer pra gente um maior prejuízo ou um maior ganho, é interessante que a gente dê tempo para que aquela decisão seja digerida de uma forma boa, para que você não caia em algum dos vieses, para que você consiga de fato tentar tomar uma decisão racional. Ou seja, qual é a decisão racional? Aquela que você tem todas as alternativas disponíveis ao seu favor e você pode avaliar a probabilidade, perdas e riscos e ganhos para você tomar uma decisão com base mais no que de fato é bom para você e não levado em consideração um contexto que fez você acreditar que aquilo era melhor, certo? Espero eu ter ajudado você, deixa aqui nos seus comentários, é importante que eu saiba que você está acompanhando aqui o canal e me siga para mais vídeos, dicas, não sei. Falou, galera, valeu!